Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Pedra Maldita. Olá, Luciano. É um prazer estar aqui nesse canal maravilhoso e poder compartilhar a minha história com você e os inscritos. Eu espero que todos estejam bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu adoro canais com essa temática, pois aqui encontramos o espaço onde temos a oportunidade de conhecer as experiências paranormais de muitas pessoas, além, é claro, de podermos compartilhar as nossas. Meu nome é Antônio e eu sou da cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Eu acredito sim que existem seres invisíveis que rondam a Terra e muitos deles não são seres bons. Enfim, o meu relato é o seguinte. Isso que me aconteceu ocorreu há cerca de 3 anos, quase ao mesmo tempo em que eu comecei a viajar pelo interior do país como mochileiro. Naquela época, eu estava em uma cidade no Rio Grande do Sul e fui a um bazar, pois eu sou amante de minerais, como pedras e cristais. Eu gosto muito de suas formas e de suas cores, e embora esses cristais, ou seja, quartzos, sejam usados regularmente para fins esotéricos, esse não é o objetivo que eu dou a eles. Eu sei, pode me chamar de maluco, eu não me importo. O que eu gosto, por assim dizer, é de colecioná-los, e apenas isso. Então, como eu mencionei, eu fui a um bazar tipo uma lojinha de produtos esotéricos e naturais. Eu gosto de visitar lugares assim, pois eu acredito que neles eu posso encontrar uma grande variedade de itens que, pelo menos para mim, são especiais. Percorrendo essas lojas, eu cheguei a uma que cheirava muito incenso e, como curiosidade, eu fui atendido por uma pessoa com rastas enormes. Isso chamou muito a minha atenção. Entre seus itens, ele vendia vários tipos de pedras e foi lá que eu vi um quartzo do qual eu gostei muito. Na verdade, eu gostei tanto que eu não hesitei nem por um segundo e comprei. É difícil explicar, mas eu senti uma energia muito forte assim que eu segurei nas minhas mãos. Para quem não curte e não acredita nessas coisas, eu sei que pode parecer meio bobo ouvir isso, mas eu gostei tanto que eu até dormia e tomava banho com aquela pedra. Eu a levava para todos os lugares, tudo normal, até que uma noite aconteceu algo estranho. Naquela noite eu me deitei e pus o meu quartzo como de costume embaixo do meu travesseiro. Então, depois de alguns minutos, de repente no meio da madrugada, eu ouvi o som de alguns objetos caindo no quarto ao lado. Eu me levantei, fui ver e não havia nada. Tudo estava na mais absoluta ordem. Eu não liguei e voltei a me deitar. O dia transcorreu sem novidades, e à noite, ao me deitar, eu ouvi os pratos da cozinha estalando, seguido de um barulho como se eles estivessem sendo arrastados. Era um barulho tão alto que eu estava dormindo e ele me acordou, de modo que isso não havia sido produto da minha imaginação. O que eu fiz então foi levantar e acender as luzes gradualmente, primeiro a do banheiro, depois a do corredor, e assim por diante até chegar à cozinha. Qual não foi a minha surpresa ao ver que não havia nada e nem ninguém ali. Os pratos estavam arrumados exatamente como sempre estiveram. O que poderia ter sido, eu me perguntava intimamente, sem relacionar ainda esses fenômenos com aquele quartzo. Após não encontrar explicação, eu decidi apagar todas as luzes novamente e voltar a dormir. No entanto, quando eu estava indo para o quarto, eu percebi que algo estava atrás de mim. E à medida que eu caminhava em direção ao meu quarto, eu sentia essa presença se aproximar cada vez mais.
Luciano, foi uma sensação que só uma pessoa que passou por algo assim poderia explicar. Era um sentimento estranho, mas acompanhado de um medo intenso que percorria todo o meu corpo. Então eu corri para o quarto e tranquei a porta rapidamente. Mas eu sabia que não havia ninguém, pois não era possível que alguém tivesse entrado em minha casa. Amigos, enquanto eu narro isso agora, eu sinto arrepios por todo o meu corpo. Enfim, naquela noite eu voltei a me deitar e levei muito tempo para pegar no sono, mas no final eu consegui. Na noite seguinte, ao me deitar, novamente eu fui acordado por um som metálico que gradualmente ficou mais alto. Esse som parecia estar vindo do lado de fora da porta, e quando eu olhei para a maçaneta, eu vi que ela começou a se mexer. Isso me deixou com muito medo, e a primeira coisa que eu pensei foi que alguém tinha invadido a casa. Eu me levantei, e quando eu ia pegar na maçaneta, eu ouvi uma batida na porta. Eu a abri em questão de segundos, pensando que eu ia encontrar alguém, e a minha reação foi tão rápida que de maneira alguma a pessoa que estava ali poderia ter fugido. Quando eu abri a porta, não havia ninguém. Foi então que eu fiquei com muito medo. Por um momento, eu pensei em chamar a polícia, mas depois eu pensei que não tinha sentido, pois não havia ninguém ali. Então eu me levantei para fechar a porta novamente, e naquela noite eu liguei a televisão e fiquei assistindo um programa até pegar no sono. Luciano, na manhã seguinte, eu estava tão cansado que naquele dia eu acabei não indo trabalhar. Quando eu acordei, eu fui tomar um café, pois eu precisava sair um pouco de casa para me distrair. Quando voltei, eu estava com muito sono por ter passado a noite praticamente em claro. Então, ao voltar, eu me deitei no sofá e eu estava assistindo televisão até que o sono me venceu e eu acabei dormindo. Então, eu senti como se alguém estivesse apertando meu pescoço enquanto eu não conseguia acordar. Eu queria abrir os olhos, mas eu não conseguia. Eu ouvi então uma pessoa sussurrando no meu ouvido, dizendo: "Eu estou aqui." Naquele momento, eu quis chamar o nome de Jesus, pois dizem que se você o menciona, os maus espíritos se afastam porque têm medo. No entanto, eu não conseguia. Eu queria falar, mas algo me impedia. Eu não conseguia pronunciar uma só palavra. Eu fiquei assim por um tempo, até que depois de continuar tentando, eu consegui dizer bem alto: "Jesus, me ajude." Naquele momento eu senti que aquilo me soltou e se foi. Eu abri os olhos sem conseguir respirar, me levantei e foi nesse momento que, como se diz, caiu a ficha de que isso tudo havia começado depois que eu me apeguei àquela pedra. Então eu decidi me livrar dela imediatamente. Eu a peguei, entrei no meu carro, dirigi até uma área remota e desolada, cavei um buraco e a enterrei lá. Depois disso, tudo voltou ao normal e até hoje eu não ouvi mais nenhum som estranho. Tudo tem estado na mais perfeita ordem e agora eu durmo perfeitamente bem. Luciano, desde essa experiência eu sou muito seletivo ao comprar esse tipo de objetos, pois nunca se sabe de onde eles podem vir e para que eles foram usados. Essa é a minha experiência. Eu me despeço de vocês pedindo que, se alguém tiver um hobby como o meu, que tenha cuidado e esteja ciente de que, ao adquirir um quartzo, talvez o seu dono original também os visite. Um grande abraço a todos. Ajuda inesperada. Olá, Luciano. Meu nome é Ricardo, eu tenho 55 anos e sou um grande fã do canal. Eu quero dizer a você que ao longo da minha vida eu tive várias experiências paranormais.
Hoje eu vou relatar algo que me aconteceu há mais de 40 anos. Eu tenho 3 irmãos. O Luiz, que é 1 ano mais velho que eu, o Robson, que é 2 anos mais velho, e o Alberto, o mais novo, que é 7 anos mais novo que eu. Todos na minha família já vivenciaram algum tipo de experiência, mas hoje eu vou contar algo que eu nunca encontrei explicação. Isso ocorreu entre 1981 e 1982, quando eu tinha cerca de 8 anos. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu sei que foi em uma tarde muito quente, provavelmente no verão. Meus irmãos e eu gostávamos de sair para explorar o lugar onde morávamos, já que estávamos morando lá há pouco tempo e achávamos o lugar muito bonito. Lá havia um campo cheio de flores com uma espécie de riacho. Ao lado, havia como uma espécie de colina não muito alta que nós deveríamos atravessar se quiséssemos chegar a um pequeno povoado. Honestamente, eu nunca soube o nome daquele lugar. Éramos crianças e isso era o que menos importava. Nós passamos por esse povoado e no final havia uma estrada que naquela época não era muito movimentada. Nós atravessamos e do outro lado estava o campo que eu comentei, onde adorávamos ficar. Lá, nós brincávamos no riacho, colhíamos flores e as levávamos para casa para colocá-las em vasos, deixando a casa mais bonita e mais alegre. Em certa ocasião, nos aconteceu algo que eu não sei se foi alguma atividade paranormal ou algum tipo de milagre. Nesse dia, fomos apenas o meu irmão Luiz e eu, já que o meu irmão Robson ficou em casa ajudando minha mãe a encapar os cadernos da escola e o meu irmão Alberto ainda era muito pequeno para ir com a gente. Então Luiz e eu decidimos ir ao local brincar e colher flores, mas nunca imaginávamos que naquele dia seríamos testemunhas de algo que ficaria em nossa memória até os dias de hoje. Como sempre, quando visitávamos aquele lugar, brincávamos e colhíamos flores, mas sempre tínhamos que voltar antes do anoitecer, pois tínhamos medo de atravessar a pequena colina, pois pensávamos que cobras poderiam aparecer e nos picar. A imaginação de uma criança nessa idade às vezes é exagerada, mas naquele dia nós nos divertimos tanto que perdemos a noção do tempo, e quando percebemos, o sol já estava quase se pondo no horizonte. Então, nos preparamos para voltar para casa, mas, sem perceber, eu caí em um pequeno buraco coberto de lama e eu senti os meus pés se afundando. Eu me assustei e gritei para o meu irmão, que estava alguns passos à frente de mim. Ele percebeu que eu estava preso ali e me ajudou a sair, mas percebemos que eu estava coberto de lama até a altura do tornozelo. Isso nos fez voltar até o riacho para que eu lavasse os meus pés. Eu não queria ser repreendido ou punido por chegar em casa com os tênis e as meias sujas, mas a água corria um pouco rápido e uma meia escapou das minhas mãos enquanto eu lavava. Ao ver isso, eu corri com meu irmão para pegá-la. Finalmente conseguimos recuperar as meias e eu as calcei molhadas mesmo junto com os tênis e saímos correndo do campo. Sem perceber, começou a escurecer e quando estávamos atravessando a estrada, percebemos que já estava muito escuro e ficamos com medo de ter que atravessar a colina por causa das cobras. Eu já estava muito assustado porque estava muito escuro. Então decidimos correr pela estrada pensando que ela nos levaria a algum lugar. No entanto, corremos e corremos por cerca de 10 minutos e não chegamos a lugar nenhum. A estrada estava deserta e não havia nada. Paramos de correr e decidimos voltar ao lugar de onde viemos. Nesse ponto, eu estava chorando de medo por causa da escuridão. Meu irmão e eu, 2 crianças de apenas 8 e 9 anos, estávamos bastante assustados. De repente, vimos um senhor carregando um carrinho, como aqueles que os catadores de latinha usam. Eu me lembro muito bem dele. Era um senhor de idade avançada, com mais ou menos 70 anos,
muito magro, vestindo uma camisa branca e uma calça marrom. Ele usava um chapéu e sandálias tipo havaianas. Ele passou por nós e nos olhou, mas não nos disse nada. Ele apenas fez um gesto com a cabeça e entendemos que ele queria que o seguíssemos. Ficamos confusos, pois não sabíamos o que fazer, já que tudo estava deserto e o homem apareceu do nada sem que o tivéssemos visto chegar. Nos limitamos a observar aquele senhor seguir na mesma direção em que tínhamos corrido inicialmente sem chegar a lugar nenhum. De repente, assim como apareceu, do nada, aquele senhor também desapareceu misteriosamente. Isso nos pareceu muito estranho. De qualquer forma, decidimos caminhar na direção de onde vimos o senhor desaparecer. De repente, percebemos que estávamos de volta ao mercado, ou seja, não precisamos atravessar o povoado nem a colina para chegar do outro lado. Foi como se aquele senhor nos ajudasse a chegar ao nosso destino sem fazer todo o percurso que tínhamos que fazer. Eu e meu irmão não encontramos explicação para o que havia acabado de acontecer. Parecia que tínhamos sido transportados de um lugar para outro em questão de segundos. Como já estava escuro, não havia muita gente e começamos a procurar pelo senhor do chapéu com seu carrinho, mas claro, não o encontramos. Isso nos levou à conclusão de que ele só apareceu para nos ajudar, já que nunca mais o encontramos novamente. Luciano, talvez essa não seja uma história que assuste como as outras experiências que tivemos, que são realmente estranhas, como mencionei, mas não sei se isso foi algo paranormal ou algum milagre. Mas o fato desse senhor nos ajudar a voltar para casa é algo pelo qual eu sempre serei grato. Tenha sido ele uma pessoa de verdade, um anjo enviado por Deus, ou simplesmente uma aparição. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Batidas na parede do 8º andar. Olá, Luciano, meu nome é Paulo e eu sou mais um brasileiro que vive fora do país e que mata a saudade do Brasil e da língua portuguesa através do seu canal. Saudações da distante e fria cidade de Odense, na Dinamarca. Eu tenho 50 anos de idade e vim para cá a trabalho há quase 30. Eu sou casado com uma dinamarquesa e tenho 2 filhos. Eu nasci na cidade de Londrina, no Paraná. Eu quero contar uma experiência que eu tive há alguns anos aqui mesmo na cidade onde eu moro. Antes de começar, eu gostaria de dar um pouco de contexto. Ao longo da minha vida, eu experimentei uma grande variedade de premonições ou pressentimentos. E eu quero dizer que, como outras pessoas, eu tenho a capacidade de perceber fenômenos paranormais. Eu não sei se essas habilidades têm algo a ver com a experiência que eu estou prestes a relatar, mas de qualquer forma, eu gostaria de deixar isso posto. Como eu disse no início, alguns anos atrás algo aconteceu comigo e é totalmente real. Eu não estou inventando. Durante um mês inteiro, todas as noites e até 1 ou 2 vezes durante o dia, eu ouvia batidas fortes na parede do meu quarto, como se algo ou alguém estivesse batendo lá com um martelo. Não eram os vizinhos do andar de baixo e nem eram os vizinhos do andar de cima, já que as batidas eram na parede do meu quarto que fica de frente para a rua e eu moro no 8º andar. Eu ouvia essas batidas religiosamente todos os dias sempre que eu apagava a luz do abajur. Elas começavam por volta das 11 da noite e terminavam pouco depois de meia-noite. Às vezes parecia que essa entidade, ou o que quer que fosse, estava rasgando a parede com unhas muito compridas.
Eu então decidi colocar uma câmera próxima à janela apontando para a parede do lado de fora, e durante toda a noite os sons de batida e de arranhões continuaram. Pela manhã eu retirei o cartão de memória da câmera, o pus no meu notebook, coloquei meus fones de ouvido e eu não consegui ver e nem ouvir nada. Luciano, eu nunca fui sugestionável, nem nunca me impressionei facilmente com livros e filmes de terror ou algo do tipo. No entanto, esses fenômenos, as batidas, os arranhões e a presença daquela entidade que agora eu começava a sentir, estavam me perturbando muito. Quando eu não pude mais, eu procurei alguém que sabia um pouco mais sobre esses assuntos paranormais. Essa pessoa também é brasileira e também mora aqui na Dinamarca, e eu já fui a alguns cultos evangélicos que ela fazia na casa dela para os brasileiros que moram aqui. Eu pensei em perguntar se talvez esses fenômenos paranormais estivessem sendo causados pelo meu pai que havia falecido recentemente, mas essa pessoa me disse categoricamente que não, que um pai nunca faria mal a um filho e que, além disso, os espíritos, segundo ele, não podem voltar à Terra. O que ele me disse foi que provavelmente o que estava causando esses ruídos e esses arranhões na parede era uma força maligna. E o que ele acrescentou depois me deixou todo arrepiado. Ele disse que provavelmente se tratava de um demônio. Essa pessoa me recomendou que durante a noite eu fizesse uma oração em voz baixa, mas com firmeza e bastante autoridade. Eu fiz isso, e felizmente as batidas e os arranhões cessaram aos poucos. Durante algumas noites eu ainda os ouvia, mas com menos força e intensidade, até que finalmente uma noite eles pararam. No entanto, eu quero dizer que embora os fenômenos tenham acabado, durante muitas noites eu continuei tendo pesadelos horríveis. Eu não sei se esse ser ou essa entidade que veio até minha casa continua por lá. Eu fiquei me perguntando por um tempo se foi a minha falta de fé ou fé em coisas erradas que me fizeram sofrer esses ataques. Por enquanto, está tudo bem, e eu peço a Deus que as coisas continuem dessa maneira. Eu agradeço a todos pela atenção, deixo aqui um grande abraço e até uma próxima oportunidade.